Você sabe a diferença entre trabalhar para você e trabalhar por você? E entre trabalhar para alguém e trabalhar por alguém? Se você não sabe, vem comigo que eu vou te explicar direitinho qual é essa diferença e principalmente por que você precisa saber isso para melhorar a sua tomada de decisão. Veja só, quando você trabalha para você ou para alguém, é uma relação de vínculo. Normalmente, você trabalha para alguém para receber algo. Você trabalha para você para que você receba algo. Muito comum nas relações de emprego, de trabalho. Quando você tem um emprego, você trabalha para alguma pessoa, para alguma organização. Em relação desse vínculo, você recebe algo. Agora, quando você trabalha por você ou por alguém, a relação não é de emprego, não é de vínculo, não é de toma lá da cá, mas de desenvolvimento. Pense em uma mãe fazendo algo para o filho. Esse algo para o filho não é para ganhar alguma coisa, mas é pelo filho. Então, ela pensa no desenvolvimento do filho. Quando você faz uma atividade física, você não está fazendo isso para você ganhar algo, em que pese você possa ter um objetivo com isso, mas você faz isso por você. Todas essas relações na vida humana são fluidas, são interconectadas, elas têm inter-relação. Na mesma relação humana, você pode estar trabalhando para alguém, por você, para você, mas saber essas diferenças te ajuda na tomada de decisão. Vou explicar algo. Olha, às vezes você vai fazer algo no seu emprego, uma organização no seu ambiente de trabalho, pensar em um outro método de trabalho, que isso é por você, para que você ganhe mais tempo, para que você tenha mais tempo livre, seja mais efetivo e etc. Agora, por vezes, você está trabalhando para receber algum tipo de remuneração. E nesse momento você faz o seu trabalho pensando exatamente nisso. Alguns momentos essas relações não vão se dar bem. Imagine um momento que você, como servidor público, está trabalhando e não está tendo o devido tratamento pelo governo estadual, ou você não está tendo o devido tratamento pelo seu chefe. Às vezes você vai ficar desmotivado de trabalhar para essa organização, para essa pessoa, por essas relações ruidosas. Mas isso não significa que isso te desmotive a trabalhar por você. Às vezes, mesmo naquele caos, às vezes você não está se dando bem com o seu chefe, não está se dando bem com um colega de trabalho, você não está trabalhando para eles, você está trabalhando por você, pensando em um novo jeito de trabalhar, de ser mais efetivo, de ser mais eficiente. Da mesma forma, você pode trabalhar pelos outros, e aqui está o papel do verdadeiro líder. O verdadeiro líder, às vezes, faz algo pelos outros para que os outros se desenvolvam como pessoas, os capacitando, os treinando, os ajudando. Essa ideia de trabalhar por você e trabalhar pelos outros é muito altruísta. Agora, às vezes, você está trabalhando pelos outros, mas visando algo futuro para você. Como disse, todas as relações são interconectadas. Elas são transversais. Então vamos sistematizar mais ou menos as nossas ideias? Olha só. Quando você trabalha para alguém, é uma relação de vínculo. Via de regra, você está esperando algum tipo de remuneração, algo em troca daquele seu trabalho, daquele seu esforço. E não é nada errado em fazer isso. Às vezes você trabalha para você. Você está fazendo a atividade verificando que no futuro você vai receber alguma remuneração, receber alguma coisa em relação daquele esforço que você empreendeu. Muito comum nos profissionais liberais. Então, para você e para os outros é uma relação de vínculo. É uma relação em que você faz algo e espera algo em troca. Agora, quando você faz por você, é uma relação interna, é uma relação mais de desenvolvimento. Quando você organiza seu ambiente de trabalho, quando você faz uma melhor gestão do seu conhecimento, uma melhor gestão do tempo, você se torna uma pessoa melhor, mais efetiva, e assim você pode trabalhar para os outros e receber mais. Você pode trabalhar para os outros em menos tempo e assim ter mais tempo livre. A mesma relação se estabelece quando você trabalha pelos outros. Por quê? Você está desenvolvendo em outras pessoas capacidades que as tornarão mais efetivas. E assim, elas poderão agir de forma muito mais clara, muito mais certa. É o verdadeiro papel do líder. Se a gente fosse exemplificar, o líder
alguém que quer desenvolver habilidades nos outros, fazer com que os outros se desenvolvam. O professor, ele trabalha pelos outros, preponderantemente. Uma mãe querendo desenvolver alguma habilidade no filho, trabalha preponderantemente pelo filho. Ela não está esperando algo em troca, alguma remuneração, etc. Da mesma forma, alguém que trabalha por você, numa relação interna, ela está trabalhando para um desenvolvimento pessoal. Agora, quando você trabalha para os outros ou para você está esperando uma remuneração, algo em troca, o que é totalmente normal, é lícito. Agora, a atenção é que tudo isso está interconectado, interrelacionado. Eu vou dar um exemplo. No final de semana, eu e a minha equipe nos reunimos lá na delegacia em que eu laboro e fizemos um mutirão. A gente fez capina, limpou o jardim, organizou as salas, lavou uma parte externa. Isso, no atual circunstância, não é para o governo, nem para a polícia. Pelo contrário, ainda mais na atual circunstância que a gente não está sendo bem valorizado por esses entes, principalmente pelo governo. Agora, a gente fez isso por nós, pelos outros colegas, porque assim a gente trabalha num ambiente mais limpo, mais organizado, se sente melhor e, no final das contas, a gente vai passar muito tempo nesse ambiente. Então, essa diferença entre trabalhar para alguém, trabalhar por alguém, trabalhar para você e trabalhar pelo outro é muito importante, principalmente para a gente tomar decisões acertadas. Se na minha cabeça eu estivesse me preocupando em trabalhar para o governo, para algum órgão, eu nunca separaria um final de semana para eu fazer uma faxina no órgão público, para eu capinar um jardim, atividades que eu, particularmente, nem gosto tanto. Mas foi tão bacana, foi tão legal, a gente fez um churrasco depois, conversamos, batemos papo, nos interconectamos, fizemos muita comunicação interna, muita rede de relacionamentos, e foi muito, muito legal, porque a gente estava fazendo algo para o nosso próprio desenvolvimento, ou seja, por nós e pelos outros, e não para nós e nem para o outro. Entenderam essa diferença? Bem, se você quer saber mais sobre desenvolvimento pessoal, gestão do conhecimento, gestão do tempo, criminologia, direitos humanos, e uma gama de pensamentos, às vezes meio confusos, às vezes meio interconectados, como a própria vida humana, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Te aguardo você no nosso próximo bate-papo.